reitor. Lembrando que nós estamos no terceiro debate aqui nessa cidade maravilhosa, Barreiras. Por favor, candidatos, compareça ao palco. A comunidade, tanto local como no chat, nos acompanha. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, iniciaremos nesse momento o terceiro bloco. Nesse bloco, a mesa sorteará os temas dentro dos eixos ensino, pesquisa, extensão e administração. Na verdade, são duas perguntas que cada candidato fará ao outro candidato. Isso na alternância que nós já combinamos aqui na mesa. Ao final, cada candidato estará respondendo 4 perguntas. Então, vamos sortear aqui o tema. Cada candidato terá uma pergunta para formular. A sua pergunta ao outro candidato. Em seguida, quem responde terá 2 minutos e 30 segundos para responder, com direito a 1 minuto e 30 segundos de réplica e 1 minuto de tréplica. Nesse momento, sorteamos aqui o tema. Por favor, professor Hermano. Tema: pesquisa. Seguindo a alternância entre os candidatos, professor Renato Anunciação. Por gentileza, professor, você tem... O senhor tem 1 minuto para a pergunta para o professor Biagio. Nós sabemos que nos últimos 4 anos, a partir do advento do Instituto, a instituição IFBA passou fortemente a trabalhar as questões da qualificação dos docentes e técnicos administrativos, visando o foco da pesquisa institucional. Como o senhor vê hoje, o grande número de docentes apresentando trabalho dentro da instituição a nível nacional e internacional e os prêmios que têm recebido os docentes e os estudantes do IFBA. Gentileza, professor Biagio. A pesquisa ela é de fundamental importância no desenvolvimento institucional. Efetivamente, nesses últimos anos, muitos docentes se qualificaram e estão obtendo seus títulos de mestrado e doutorado, e prerrogativas desses programas são que o mestre e o doutor, em formação ou já formados, continuem a sua publicação, porque é condição fundamental para que a gente desenvolva os nossos grupos de pesquisa, que a gente seja reconhecido pela CAPES e a gente possa iniciar os processos de constituição dos nossos programas de pós-graduação stricto sensu próprios, e a gente possa desenvolver o tripé institucional ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, e que as ofertas de cursos de pós-graduação stricto sensu, sobretudo inicialmente mestrado e em seguida doutorado, eles sejam desenvolvidos com foco nos eixos fundamentais da instituição e que agreguem esses grupos de pesquisa já em andamento e que a produção científica ela seja fomentada cada vez mais e a gente possa conseguir já aprovar nos próximos anos programas próprios. Então, a pesquisa ela é de fundamental importância, um esforço tem sido feito e precisamos investir cada vez mais nesse investimento no sentido de ter um Instituto Federal da Bahia mais presente.
E são propostas que estão no nosso plano de trabalho e que podem ser vistas e analisadas, estudadas por todos vocês e analisar todas as propostas que façam com que a pesquisa continue no seu caminho de ascensão e a gente desenvolva cada vez mais essas ações. Então, a pesquisa, ela, junto com os demais eixos, são fundamentais nessa trajetória rumo a um instituto que ofereça ensino, pesquisa e extensão de forma integrada e interarticulada. Professor Renato, 1 minuto e 30 segundos. Dentro da pesquisa e inovação institucional, nós temos foco, 3 grandes focos hoje dentro da pesquisa. A área de engenharia, 2, essa área de ciências humanas, e 3, essa área de ciências exatas e da terra. A maior é as ciências exatas da terra, com 31%, e as outras 2 áreas, as humanas e a engenharias, com 24%. E daí tem gerado uma série de patentes, produtos, marcas, software, etc. Dentro disso, dentro da avaliação que o senhor colocou, eu gostaria que, se fosse possível, que se colocasse esses produtos, principalmente produtos, marcas, software, né, que está em divulgação a nível nacional e internacional, inclusive com prêmios. É o caso dos nossos alunos da área de robótica, que tem apresentado lá, inclusive do curso de automação industrial nosso, nível médio, foram campeões no projeto de robôs e outros tantos, nosso Índia. Né? Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação com relação a esses produtos, marcas, software e patentes gerados do Instituto Bahia, dentro da linha que eu coloquei inicialmente dentro da nossa pesquisa. Professor Biagio, 1 minuto. As 3 áreas que foram citadas, elas são de fundamental importância na nossa instituição. E, certamente, o empenho e a implicação dos nossos pesquisadores tem sido frequente e é isso que tem feito com que a instituição ela continue cada vez mais no seu caminho de solidificação e ampliação da sua ação na pesquisa. Então, todos os ganhos de inovação e patentes que são produtos e patentes que são obtidos, eles cada vez mais vão fazer com que a instituição marque presença nos concursos internacionais e nacionais, nas apresentações que os estudantes e docentes fazem nos congressos e nas... Obrigado, professor. Próxima pergunta. Próxima pergunta, o professor Georges pergunta ao professor Biagio. Vamos sortear nesse momento o tema. Tema extensão. Por favor, professor Georges, 1 minuto para a pergunta. Georges Biagio. Professor, nós sabemos que hoje há uma grande confusão sobre o que é extensão dentro do IFBA. A extensão parece que é uma conta, né? O que não é ensino, não é pesquisa, é extensão. E a gente confunde programas de Mulheres 1000, Pronatec, e confundimos relação empresarial e até relação de estágio como se fosse extensão. Qual é, de fato, a sua concepção sobre extensão e qual é o papel que a extensão tem com a formação de redes e relacionamento com as comunidades? Professor Biagio, 2 minutos e 30 segundos. A extensão ela é fundamental em todas as instituições de ensino como
a nossa e a universidade. No entanto, o Instituto Federal ele tem um perfil diferente da universidade. Nós, ao longo das últimas décadas, não tínhamos especificamente o setor de extensão e a diretoria que era responsável por fazer, além das ações ditas, entre aspas, de extensão, faziam e ainda hoje fazem a relação escola-empresa. Então, a gente tem que pensar que a extensão no Instituto Federal da Bahia, ela é diferente da extensão universitária, como ela é desenvolvida nas universidades. Então, eu vejo a extensão no Instituto Federal da Bahia como um setor estratégico que vá, além de fazer todo o trabalho junto às comunidades, verificando as demandas de formação de curta e média duração específicas e que a gente atenda a essas comunidades com o trabalho que nós já fazemos de pesquisa e atuar nessas comunidades com as ações que nós podemos já de pronto fazer, mas também verificar as demandas que essas comunidades necessitam e fazer programas específicos para essas comunidades. O programa Mulheres 1000, Pronatec, são programas de governo. Então, eles não são emanados de nós. Nós recebemos isso e somos os operadores desse processo. A extensão, ela tem que ir a campo, verificar a necessidade e nós produzirmos projetos para ter ação nesses grupos. Então, a extensão, além disso, nós temos experiências exitosas no próprio Instituto Federal da Bahia, como a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que atende a grupos para formar cooperativas e fazer com que essas comunidades se desenvolvam melhor. Professor Georges. Bem, na minha avaliação, a extensão, historicamente, na escola, vem sendo desenvolvido basicamente programa de estágio, qualificação, requalificação de trabalhadores e Pronatec. Mas a Lei 11.892 diz que essa função tem que ser ampliada e focada nas redes socioeconômicas, tanto nas áreas produtivas quanto a sociedade em geral. Assim, a extensão, além de suas funções tradicionais de conexão entre escola e empresa, deve funcionar como canal de acesso para a comunidade que interage com o IFBA. Então, a extensão, ela pode descortinar, inclusive, novos elementos curriculares. Se fazemos a extensão junto com a comunidade, nós vamos descobrir elementos que vão balizar reformulações nos nossos currículos. E a extensão é a construção de redes, né? A extensão é a aproximação do que nós estamos trabalhando hoje com o que se chama economia solidária. Então, nós temos que procurar, através da extensão, buscar os arranjos socioprodutivos de cada região. Então, nós, efetivamente, estamos caminhando muito longe disso hoje no IFBA. O senhor falou na ITCP, que é uma raridade, é uma das poucas instituições que está passando por dificuldades, inclusive por falta de apoio. Mas nós precisamos fazer efetivamente extensão. E não estamos fazendo, descumprindo a lei que cria o IFBA. Professor Biagio, 1 minuto para a tréplica. Então, no nosso plano de trabalho, pode ser verificado que temos diversas ideias e possibilidades de ação que poderão ser desenvolvidas no campo da extensão. E precisamos partir das experiências exitosas que nós temos e incentivar com que elas continuem. Uma delas é a ITCP, outras também nós temos ações de extensão feitas pelo Núcleo de Tecnologia em Saúde, que já foi citado hoje aqui, e participar mais ativamente das comunidades, do território de identidade onde cada campo se insere, para verificar essas demandas e, a partir das demandas, propor
formações, intervenções nas comunidades e fazer com que a interação do Instituto com as comunidades seja efetivamente feita e utilizar esses resultados para a própria proposta de desenvolvimento institucional. Obrigado pelas intervenções. Próxima pergunta, professor Biagio. Pergunta ao professor Georges. Tema, por gentileza, Márcio Estevam. Tema, gestão. Com a palavra, professor Biagio, 1 minuto para a sua pergunta. Okay. A revalidação de diplomas obtidos no exterior deve ser automática? Dois minutos e 30 segundos para a resposta. Professor Georges, com a palavra, por favor. Nós temos um problema grave. Nós aprovamos a LDB e, num artigo definido lá da LDB, diz que os diplomas obtidos no exterior devem serem reconhecidos por instituições de pesquisa no Brasil. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou um tratado que não é o governo que aprova, é o Estado, através do Parlamento, aprovou uma medida no Mercosul de reconhecimento recíproco dos diplomas. Nós estamos estimulando hoje no IFBA a saída de colegas, porque os colegas estão indo para o Paraguai, indo para a Argentina, fazer os cursos de pós-graduação com uma certa flexibilidade. Nós estamos fazendo vista grossa, em alguns casos possibilitando até fazer trocas de horários, e essas pessoas estão voltando com seus títulos e chegam aqui, não podem obter o reconhecimento do título. Então, é preciso sim botar o dedo na ferida. Nós estamos com um passivo enorme. Aqui entre nós tem um candidato que fez um curso em Cuba, fez um mestrado em Cuba, financiado pela instituição, pelo Cefet à época. 50 colegas foram lá fazer. Eu me lembro que eu voltava do doutorado, participei até da banca de 3 colegas. E, apesar do financiamento, hoje em dia ainda se coloca em xeque o pagamento desse mestrado. Estou vendo aqui o professor Luiz, que também fez o curso em Cuba, estão ameaçados, a todo momento ameaçam. Vamos tirar o RT, vamos tirar o RT. Ora, qual é a posição que eu tomarei assim que assumir a reitoria do IFBA? Nós vamos encaminhar para o Consup uma proposta de reconhecimento chamado interna corporis. O que é isso? Nós vamos internamente, até que seja resolvido esse impasse, esse imbróglio legal, nós vamos internamente assumir o risco e a autonomia de um reitor que nós teremos para reconhecer internamente o RT devido a esses colegas. 1 minuto e 30 segundos, professor. E 30 segundos. Essa é uma discussão bastante acirrada que vem acontecendo nos últimos tempos, e no próprio Senado isso está em discussão, e além das instituições que fazem a gerência dos cursos de pós-graduação no país, CAPES, CNPq. Então, essa questão da revalidação dos cursos obtidos no exterior, o consenso que eles têm chegado é que não deve ser automático, mas que precisa ser estudado e flexibilizado os processos de reconhecimento. Pela LDB, são as nossas universidades públicas que têm o mesmo nível de formação em que esses diplomas foram conferidos, que eles sejam revalidados.
A questão é que esse tempo de revalidação tem sido muito longo e muitas vezes não acatado. Então, a questão é muito complexa e a proposta é que seja feita uma lista de cursos de excelência e que esses cursos, que são os diplomas emitidos por esses cursos, tenham essa revalidação, mas o processo ele ainda está em andamento no Congresso Nacional. Ok. 1 minuto, professor Georges. Eu gosto de ser muito claro nas minhas posições. Estou falando o que eu pretendo fazer e já fiz como conselheiro. Eu me reuni com mais de 20 colegas que estão sofrendo essa situação, alguns doutores já, outros em vias de se doutorar, e estamos conversando com eles há mais de um ano. Já participei de reuniões com a Associação Nacional, já estive no gabinete da senadora Lídice da Mata, que existem 2 projetos correndo, um na Câmara e no Senado, para tentar uniformizar essa legislação, e como conselheiro levei ao Consup uma proposta de resolução do interna corpus, coisa que o Instituto Federal do Espírito Santo já fez, mas a nossa administração, não usando da sua autonomia, recuou e não deixou que a portaria fosse votada. Então é preciso ter coragem para ser reitor. Agradeço aos candidatos. Professor Renato, anunciação, pergunta para o professor Georges. Tema. Sortear. Tema gestão. Olá, professor, 1 minuto para a sua pergunta. Alô? Dentro hoje, da rede, nós temos, pelo processo de pessoal, o quadro de professores equivalentes. E eu queria saber do candidato como ele avalia esse instrumento, essa ferramenta, e como vê isso dentro da gestão de pessoas. Com a palavra, o professor Eu queria um Georges. esclarecimento. O que o professor está chamando de professores equivalentes? Eu não entendi. Dentro do quadro de professor equivalente. 2 minutos e 30 segundos, professor Georges, para responder. Bom, isso foi um acordo que o MEC fez com os reitores, gestores, de trocar, né, de liberar códigos de vagas em função de uma conta que se faz, né? Então, nós estamos precisando de 10 códigos de vaga de professores, o MEC não tem o código de vaga, o reitor faz um acordo lá, diz, olha, vocês me dão aí a cada 3 professores que se aposenta ou que se afasta da instituição, eu lhe dou o equivalente a 2 professores, né? Então, é isso que está se chamando de equivalência, que é um absurdo. Eu vou ser sincero, é uma política de governo que é tentar tapar o problema, né, com uma peneira, né, porque você está precisando do código de vaga, o cara se aposenta, efetivamente. Ao invés do governo autorizar a criação de um novo código de vaga, não, tem que esperar 3 se aposentarem para poder dar 2, ou então pegar quem se aposenta no cargo de DE, em vez de dar o código de vaga de DE, dá de 40 horas. É o que nós estamos vendo aí, a gente abrindo concursos para 40 horas. Efetivamente, isso não resolve o problema da expansão dos institutos. É um problema sério. O governo federal banca uma expansão e o elemento crítico da expansão não está no controle do Ministério da Educação, está no controle do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é exatamente a liberação de código de vagas de servidores técnicos administrativos e de professores. Então, aí nós vemos o que estamos vendo hoje.
os campos sendo criados, com uma quantidade insuficiente de professores, uma quantidade muito mais insuficiente de técnicos e vários problemas acadêmicos, falta de aula, não é? Aulas vagas, não é? E os problemas de você chegar no segundo, terceiro e quarto ano de um curso e ainda ter que esperar chegar professor. Então, é uma situação dramática. Então, a gente, como reitor, nós teremos muita parcimônia nesse tipo de expansão. Se não pode ter código de vaga efetivo, vamos ter que segurar um pouco aí esse tipo de expansão. 1 minuto e 30 segundos, professor George, para a réplica. Eu acho que houve um equívoco. O banco de professor equivalente, ou quadro de professor equivalente, na verdade, é uma ferramenta muito útil para a gestão. Na verdade, ele evita que vocês tenham que estar pedindo a cada momento que uma pessoa se aposenta, ou falece, ou pede demissão, de pedir autorização ao governo federal para fazer o concurso. Quando um servidor se aposenta, um docente se aposenta, se ele der, eu posso fazer, sim, um concurso para DE. Se ele é 40, eu posso fazer o concurso para 40. E se ele for 10, ainda posso chamar um de 20 ou um de 40. O banco de equivalente é uma ferramenta estratégica do gestor. Por quê? Porque, algum tempo atrás, eu precisaria de autorização do MPOL, do Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento, para fazer o concurso. É um equívoco. Hoje, todos os nossos docentes, né, com peso 1 para 40 horas, 0,65 para 20 horas e 1,65 para EDE, onde a qualquer momento haja uma vacância, eu posso fazer um concurso. Então, é necessário que o reitor conheça essa ferramenta, né, e não houve uma explicação aqui equivocada. Eu gostaria, novamente, que se fosse feita uma análise com relação a isso, que o candidato, a partir da minha explicação, faça uma análise com relação a isso e também com relação ao quadro de técnico, que a gente chama que é um quadro também equivalente do técnico, e qual a relação do técnico, 30, 40 horas e outros. 1 minuto, até época, professor. Não tem mistério nenhum. O banco de dados, o banco de equivalência é isso mesmo. Ao invés de pegar os 3 que aposentou e autorizar os 3 que aposentou, só autoriza 2 mesmo. É equivalente, reduz mesmo. Cria um problema estrutural, sim mesmo. Não tem que tapar o sol com a peneira mesmo. É isso mesmo. O banco de equivalência não repõe completamente o quadro completo de professores que foram aposentados ou afastados. Dá autonomia? Dá, mas dá autonomia limitada, porque não repõe integralmente as nossas necessidades. Então, que tipo de autonomia é essa? Isso é sustentável para o Instituto? E a gente vai conseguir implantar mais 5 campos novos desta maneira? Quantos professores estão na iminência de aposentar? Eu falto 8 anos para me aposentar. Daqui a pouco, todos que estão aqui nesse palco se aposentarão. E aí, dos 3 aqui, vão vir 2. Nós 3 aqui vão vir 2 para nos substituir. Agradeço aos candidatos. Próxima pergunta, sortear o tema. Professor Georges, pergunta ao professor Renato. Tema: gestão. 1 minuto para a pergunta. Professor Georges. O candidato à situação tem dito que a gestão tem ganhado prêmios, que é excelente, e a gente fica até assustado, porque a gente não vê essa felicidade toda em alguns campos que eu tenho visitado. Essa terra da felicidade, eu não estou vendo, não. Eu visitei todos os 16 campos. Fui coordenador geral do sindicato, sou afastado, visitei todos os 16 campos. Estou tentando ver onde é que anda essa felicidade toda. Não estou vendo. Então, eu queria saber do candidato qual é a sua posição frente às questões relacionadas com o pagamento do auxílio transporte, com o pagamento, com a efetiva viabilização das perícias médicas para o pessoal do interior, e a questão, são 3 questões, e a questão da periculosidade e insalubridade. Como é a solução desse problema e por que isso não foi resolvido agora e qual é a perspectiva? A palavra para o professor Renato, 2 minutos e 30 segundos. É algo interessante que nós temos debatido muito, a questão do vale transporte. É necessário, sim,
que a gente aprofunde essa discussão junto aos servidores, aos técnicos administrativos, aos docentes, porque ela tem uma questão de legalidade. A gente precisa, para que depois não venha o servidor, num processo de auditoria, de controladoria, vinha devolver erário que é muito custoso a cada um dos servidores, né? Quem tem direito deve sim receber, e deve receber integral. Essa é a minha posição. Com relação à questão das perícias, tem que ser regionalizada. Existe, inclusive, um programa de regionalização dessas perícias, e não é mais também não, exames periódicos. E nós temos que levar os exames periódicos a cada campo. Existe uma dificuldade, mas essa é uma proposta que eu acho que a gente tem que implementar, e isso rapidamente. Tá? Direito, nós entendemos sempre que direito ele tem que ser exercido. Tá? E com relação... Teve um outro tema que eu me esqueci agora. Periculosidade. A periculosidade é outra ação que, inclusive, eu sou um dos que está sendo descontado. Eu tenho hoje, né, minha periculosidade descontada, houve um problema e eu pedi para ser retirada a periculosidade, não houve, eu estou sendo descontado mês a mês, né? Mas a periculosidade mudou a legislação, quem sabe mudou a legislação. E existe hoje uma nova forma de fazer isso. É necessário, eu tenho conversado isso junto com o departamento de pessoas, né, porque muitos colegas têm vindo, inclusive da coordenação de eletrotécnica, todos estão suspensos, da qual eu faço parte, e que é preciso a gente fazer uma avaliação junto ao Ministério do Trabalho, não só os CIAs e as pessoas que fazem essa avaliação, mas junto ao Ministério do Trabalho. A gente precisa realmente identificar quem tem direito, quem não tem, e fazer com que o direito seja exercido. Porque não existe regularidade na irregularidade. É necessário que todos recebam o que tem direito, e é necessário que quem não tem direito também não venha depois a ser punido e descontado dos seus salários, né? Eu sou um dos exemplos com relação a isso. Eu falo com muita tranquilidade com relação a esse fato. Minuto, 30 segundos. Olha, o que existe é lentidão, é excessiva legalidade, porque o Ministério do Planejamento dá um espirro com uma instrução normativa. Eu não sou advogado, mas já estou aprendendo muita coisa de direito, que não tem uma instrução normativa, força de lei, e imediatamente a DGP absorve isso, automaticamente. Quando é alguma coisa de direito do trabalhador, demora-se anos, mas quando vem alguma coisa para cortar direitos, é automático. Então, por que a gente não fez já essas perícias para caracterizar a insalubridade e periculosidade? 8 anos na gestão. Eles passaram aqui por Barreiras para fazer a perícia aqui? Me respondam. Passaram aqui? Não. Está aí, ó, cortando. Chegou em Salvador agora, cortando R$1.000, R$500 dos trabalhadores. O sindicato foi lá, sentou com a reitora, levou o advogado e conseguimos sustar o pagamento. Apelamos para a consciência da reitora, que passou 12 anos tentando receber a insalubridade e periculosidade na coordenação de eletrotécnica. Apelamos para a coerência dela. Segurou, está aí agora sob júdice, mas uma coisa precária. O interior inteiro sem periculosidade, sem insalubridade. E a gente sob suspeição. O auxílio transporte é outra vergonha. A gente tendo trabalhadores que tem que se deslocar hoje, pagando uma fortuna do seu salário, quando ele teria o direito de receber esse recurso. Perícia médica. 1 minuto para a tréplica, professor. O impressionante é que, enquanto gestor, esses direitos, né, eram todos caçados e trabalhados de forma irregular. Quem está na gestão sabe que o gestor ele tem que assumir determinadas posições, porque depois os problemas, os resultados disso vêm para cima do trabalhador. A questão da periculosidade nossa foram 20 anos, não foram 15 não, foram 20 anos que nós entramos na justiça para conseguir a periculosidade, e quem é da área técnica sabe sim, né, que em determinado momento ela é direito, e direito tem que ser exercido. Agora, dentro da legalidade, porque existe o posicionamento do Tribunal de Contas da União, inclusive o seguinte, que o direito, a autonomia universitária, ela não vai para além da lei.
Então, tem que se observar essas coisas. Eu duvido que alguém aqui, porque isso é improbidade administrativa, né, ir para além da lei. Então, é bravata. Ok, agradeço. Respostas e perguntas. Próxima pergunta, professor Biagio. Pergunta ao professor Renato. Tema. Pesquisa. Com a palavra, professor Biagio, 1 minuto. Quais as dificuldades que o candidato identifica para o aumento de propostas de projetos de pesquisa e inovação? 2 minutos, 30 segundos, professor Renato. Dentro do Instituto, nós temos tido um grande crescimento com relação à pesquisa e à inovação dentro da instituição, porque é esse o foco do setor, né? A pesquisa é aquela de desenvolvimento, buscando coisas novas, e a inovação é a melhoria de um produto, a busca da melhoria, do aperfeiçoamento dela dentro desse âmbito, né, pesquisa e inovação no Instituto. Nós temos tido grandes saltos qualitativos e de grande relevância, como já relatei aqui algumas vezes, com premiações, inclusive, alunos nossos indo publicar e apresentar trabalho, inclusive, em vários seminários internacionais. Lógico que existe alguns entraves e alguns problemas para que a gente possa crescer mais. Um é a necessidade de cada vez mais focar e fortalecer a qualificação docente e técnico-administrativa. A gente precisa ampliar o número de pesquisadores para que a gente possa, dentro de um determinado foco, produzir. Porque sempre uma pesquisa, ela dá início a uma outra. Um resultado dá uma continuidade a outro e, com isso, você pode ter uma grande produção. Hoje nós temos resultados de patentes em várias áreas, nós temos um grande número de inovação em várias áreas, software, né? Temos software da área de acessibilidade, temos da área de gestão, temos equipamentos mecânicos, etc. Mas a gente precisa focar. Então, na nossa avaliação, nós precisamos focar, precisamos incentivar. Hoje nós temos quase 300 bolsas de pesquisa, iniciação de pesquisa de estudantes, financiada por diversas fontes, inclusive institucional, mas precisa ampliar. É preciso a gente ter feito um diálogo com os campos, como os campos eles são autônomos, que dentro da sua proposta orçamentária, ela coloque recursos cada vez mais, dentro, lógico, de sua programação, para a pesquisa. Nós estamos colocando que cada vez mais esses campos, eles vão, procurem as fontes de financiamento via PRPGI ou via outros órgãos de financiamento, para que trazer para o interior essa pesquisa e inovação. Porque só assim nós podemos cada vez mais fortalecer o Instituto. E tem tido alguns resultados, sim, tem alcançado alguns bons resultados, mas a gente precisa focar cada vez mais para que a gente torne uma referência na pesquisa e inovação dentro do Brasil e até fora. A réplica, 1 minuto e 30 segundos, professor Biagio. O que a gente verifica é que a pesquisa ela necessita ainda de qualificar e orientar mais os pesquisadores com foco nos eixos tecnológicos institucionais. Então, dentro do nosso plano de trabalho, nós planejamos, por exemplo, realizar oficinas de orientação para a elaboração e acompanhamento de projetos de pesquisa e inovação e também dar suporte da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, sobretudo aos campi, nesse foco de desenvolver pesquisas centradas nas peculiaridades locais, considerando os territórios de identidade. Além disso, é necessário aumentar as bolsas, como foi citado, e esse trabalho junto às agências de fomento é fundamental. E também estabelecer convênios com instituições internacionais para fazer o intercâmbio de docentes e estudantes
nas pesquisas e que a gente pode fazer em parceria com outras instituições, seja na Bahia ou em outros estados, e também com instituições estrangeiras com as quais nós já temos e podemos ter essa relação. Ok, 1 minuto. Professora Renata Trepo. Ou da importância de focar e do resultado à sociedade. Nós temos alguns resultados de pesquisa e, na verdade, de inovação, que é o caso do projeto do grupo que trabalha com Licuri, onde a apropriação e o trabalho histórico de catadores levou a produtos e aprimoramento desses produtos, e melhorou a qualidade de vida das pessoas em determinadas regiões do nosso sertão. A pesquisa na área de saúde, na inovação na área de saúde, que tem trazido grandes méritos para a instituição, inclusive a nível de Agência Nacional de Saúde. Então, mas muitos desafios, eu acho que, como eu coloquei inicialmente, focar, concentrar esforços campus a campus, para que cada um consiga avançar e levar a pesquisa cada vez mais para o interior do estado. Ok. Primeira rodada, nós terminamos de perguntas e respostas. Vamos iniciar a segunda rodada pela alternância entre os candidatos. Quem faz a pergunta, nesse momento, é o professor Georges. Pergunta ao professor Renato e o tema, vamos sortear. Tema gestão. 1 minuto, professor, fazer a pergunta. As catracas eletrônicas foram compradas e parcialmente instaladas no Campo Salvador. Custo total de R$90 mil. E aparentemente aguardam o momento político mais oportuno para a sua implementação, como instrumento de controle de frequência. Como você avalia essa compra? Você é favorável ao uso das catracas como instrumento de controle de frequência? Professor Renato, 2 minutos e 30 segundos, com a palavra. Quando nós foi transformado em instituto, e nós estávamos na diretoria do instituto, em um determinado momento, e nós administrávamos o prédio sede, num determinado momento, fomos chamados pelo vigilante que uma determinada pessoa, se dizia esposo de um aluno, nós tínhamos solicitado o controle do acesso à instituição. Nós somos um campus aberto e temos adolescentes dentro da instituição transitando, e a gente tem a questão da segurança desses estudantes e dos servidores em geral. E uma determinada pessoa violentamente queria entrar dentro da instituição para assistir a aula junto com sua esposa. E foi proibido a entrada dessa pessoa, porque esse não era o papel, ele tinha que se identificar, ele não queria se identificar, e havia, inclusive, reclamação dos docentes que essa pessoa atrapalhava dentro do campus as aulas, ciúmes e tal e tal. E nós vimos ali um momento, a iminência de acontecer uma tragédia dentro do Instituto, porque como campus fechado, não somos campus aberto, como universidade, então, um dos elementos de controle ao acesso foram colocadas as catracas. É lógico que existe uma determinação do Ministério do controle do trabalhador. Ora, aquele servidor, e todos, eu digo que 99,9% dos servidores que vêm ao seu trabalho, aquilo que eu falei, se você tem um trabalho flexibilizado, que a pessoa de manhã ela está aqui 6 horas, mas no outro dia ela não pode vir de manhã, ela vem à tarde, vem à noite, eu digo o seguinte, quem tem medo do lobo mau? Tem medo só aquele 0,01% que não quer, possa não querer o controle, mas todos aqueles que são compromissados, eu não vejo nenhum problema. É uma coisa que a gente tem que discutir com a comunidade, e acho que a gente vai discutir sim, chamar servidores administrativos, docentes, num diálogo franco e aberto. Mas no momento inicial, a questão das catracas foi segurança entrada mesmo, porque haviam pessoas adentrando
sem nenhuma identificação dentro do Instituto, causando, inclusive, risco às pessoas. Lá na reitoria, uma pessoa entrou dizendo que ia em um determinado setor e estava pedindo dinheiro, né? Inclusive, ameaçou alguns servidores lá dentro da administração. Então, tem que ter segurança, sim. Ok, 1 minuto e 30 segundos, professor Georges, para a réplica. Novamente, eu bato na mesma tecla. Falta de transparência e consulta à comunidade. Você lembra como eu estou falando isso hoje aqui? As catracas já estão compradas. Está aqui, ó. Pregão do 23.278.00452.2013.60. 85 mil mais 7.778 de rede de controle de acesso. Qual é a discussão que nós vamos fazer mais com a comunidade? Está comprada. Só falta botar aquele ferrozinho lá. A gente poderia ter feito uma discussão, sim, porque a portaria do MEC fala em controle escrito, não é? Fala de controle mecânico e fala em controle eletrônico. Mas não. É assim que se administra o IFBA. Toma-se decisões como essa. Para o tempo aí, por favor. Produção? Ok? Continuar? Continua, professor. Tomam-se decisões como essa, estratégicas, sem conversar com ninguém. Imagine qual é a segurança das 30 horas. Qual é o servidor que vai ficar tranquilo com 30 horas passando seu cartão na catraca? Não vai ficar. Como é que nós vamos garantir que 400 professores no Campus Salvador fiquem dentro do Campus Salvador cumprindo as 40 horas? Não vai ficar. Não é possível isso. Não dá certo. Não é isso que a gente quer como modelo de gestão. Nós queremos conversar mais, nós queremos dialogar. Os cartões de identificação não saem, só sai para a reitoria. Ninguém é identificado nessa instituição. Ok. 1 minuto para a réplica, professor Renato. Ficando fraco. É falta de conhecimento, né? Nós falamos muito claro, acho que eu falei no português claro, com relação à questão. A implantação do controle de acesso é decisão de gestão. Se a cada decisão for chamar a comunidade, né, só vai decidir a segurança da instituição, né, depois, nós sabemos disso. Tem decisão que é de gestão. Ou então não precisamos eleger o reitor, o diretor de campus, porque decisões de uso comum do dia a dia tem que ser colocadas as pessoas, né? Agora, decisão, a questão do ponto, a gente precisa sim discutir com a comunidade, frente a frente, olho a olho, e dizer o que cada um pensa, né? Não é por medidas populistas, né, que se gere, que se faz administração pública. É preciso conhecer, é preciso tomar decisão na hora certa, e esse é o papel do gestor. Ok, obrigado pelas intervenções. Vamos lá. 1 minuto. Professor Biagio faz a pergunta ao professor Renato. Vamos sortear nesse momento o tema. Pesquisa. 1 minuto, professor Biagio, é a sua pergunta. A produção científica dos docentes e dos discentes do IFBA, ela tem se intensificado, mas o que a gente verifica é que, ao menos no campus Salvador, a difusão desses trabalhos não tem sido uma constante, sobretudo na biblioteca. Como nós podemos fazer para com que essas pesquisas estejam disponibilizadas a todos? 2 minutos e 30 segundos, professor Renato. Uma fala. Ok. Dentre as propostas, a questão da pesquisa e inovação, né, e a sua difusão, ela é o elemento-chave, porque que nós estamos propondo uma discussão dentro do Instituto Federal da Bahia,
é que possamos fortalecer nesses próximos 4 anos esses 2 elementos, a pesquisa e extensão, de forma que possamos ser referência. E a publicação, então, um desses elementos. Nós estamos propondo o desenvolvimento de um sistema onde, dentro do próprio Instituto, existe hoje um sistema em fase de implantação, que é o Pérgamos, que é da questão do acervo, acesso à biblioteca e outros sistemas com relação ao gerenciamento desse acervo, mas é a ampliação disso para a divulgação da produção científica dentro do Instituto. Então, é um dos elementos. Nós temos hoje 2 revistas, a Pindorama, no Campo Eunápolis, que hoje tem uma qualidade, tem um referencial, que é elemento de publicação, fortalecer a questão da ETC, tentar qualificar essa revista para que a gente possa também ter um amplo instrumento de divulgação da pesquisa institucional. E cada vez mais, e a questão da editora IFBA. Nós iniciamos o processo, hoje a gráfica do IFBA produz livros, produz documentos de qualidade, inclusive foi a universidade, foi lá verificar como é que nós estávamos, a UFOB foi lá verificar como nós fazíamos isso, mas a ideia é transformar agora, nesse momento, a gráfica IFBA com relação à editora IFBA, para que possamos aí, assim, ter um referencial também na publicação, onde cada pesquisador, seja ele até externo ou interno, ele possa procurar ter a avaliação do seu grupo editorial e, a partir daí, também fazer a sua publicação. Então, são elementos estratégicos que nós imaginamos que deva estar dentro desse universo, que é a produção científica e de sua divulgação. Então, o site, fortalecimento das revistas e a questão da gráfica e editora IFBA. Um minuto e 30 segundos. Professor Biagio, pode falar. A difusão de toda a pesquisa, seja ela um trabalho de conclusão de curso até uma tese de doutorado, ela é fundamental para a instituição. Mas o que a gente tem percebido é que na própria biblioteca, muitas vezes, os estudantes não têm tido acesso aos próprios trabalhos dos estudantes. Então, esse é um processo. Claro, nós temos diversos elementos para fazer isso. É importante que a gente desenvolva todos eles, mas me parece, pelos feedbacks que a gente recebe dos estudantes, que é um trabalho mais intenso na própria produção dos trabalhos de conclusão de curso é necessário. Porque não é só fazer o trabalho de conclusão de curso e entregar para o professor, ser avaliado por uma banca. Esse trabalho também é produção institucional. Então, a instituição ela tem que ter o cuidado de fazer um programa que receba todos esses trabalhos, que eles sejam selecionados depois de uma segunda etapa e que esse trabalho seja difundido internamente e externamente. Claro, os sistemas das bibliotecas precisam ser incentivados e melhorados para que a gente possa ter acesso às informações, mas não é só isso. Um programa interno de reunião dessas funções é necessário. Minuto para a tréplica. Com fala, professor Renato. Como nós colocamos, a questão do sistema, ligado ao sistema da biblioteca, onde possa essas publicações estarem de forma digital. É algo que a maioria hoje das universidades, eu acredito que quase todas as universidades públicas hoje têm esse sistema, onde você pode baixar o resumo do texto, ou baixar toda a questão do conteúdo. A questão de criar, dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a questão de secretarias de coordenações, onde esses alunos de pós ou os pesquisadores possam ter facilidade no acesso a publicações internacionais, ou seja, que eles possam identificar dentro hoje do universo da pesquisa e pós-graduação, como ele pode publicar o trabalho numa revista internacional ou nacional e ter
todo o acesso ao seu trabalho publicado. Ok. Obrigado pelas intervenções. Próxima pergunta, professor Renato. Pergunta, professor Georges. Tema: extensão. Com a fala, professor Renato, 1 minuto. A extensão hoje dentro do Instituto tem uma série de programas onde vários focos estão sendo desenvolvidos. Eu gostaria que, dentro do conhecimento da instituição e de toda a extensão, o candidato descrevesse esses programas de extensão e com a avaliação dos resultados dele com relação a isso. 2 minutos e 30 segundos, professor Georges, com a palavra. Como eu já falei aqui, essa instituição vem tratando a extensão como uma soma de chegada. Aquilo que não é ensino, não é pesquisa, é extensão. E aí essa confusão histórica, né, de tratar a extensão como relacionamento empresarial, questão de programa de estágio, antiga DIREC, que a gente tinha na escola técnica. E agora com os programas oficiais, Mulheres 1000 e Pronatec, que são programas de capacitação, de elevação de escolaridade, que é tratado como se fosse de extensão, e não é do IFBA, são programas oficiais do governo. Extensão, hoje a gente tem a ITCP, que é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que vem passando por sérias dificuldades, né? Temos alguma coisa ligada ao trabalho da pesquisa com o Licuri, né? E no meu entender, hoje, a gente precisa fazer um grande encontro para a gente redefinir essa política de extensão, enquadrando a política de extensão naquilo que é estabelecido na Lei 11.892 de 2008, que cria o IFBA e define novas bases para a extensão, porque é a própria lei que vai definir condição da gente criar a Pró-Reitoria de Extensão. Então, é preciso superar esse estágio de oferecer cursos e apenas trabalhar com bolsas de empresas, como nós estamos fazendo, que são coisas importantes e que também precisamos fazer, como a questão dos egressos, etc., mas que não é extensão. E aí eu vou voltar a falar do que é extensão. Extensão para a gente é estabelecer uma relação com as comunidades, com as empresas, de forma a você, a partir desses componentes, inclusive descortinar novos componentes curriculares, aprender com os atores sociais, não é? E construir redes sociais. Isso é que vai ser extensão da minha administração. O resto vai continuar, mas isso não é extensão. Isso é outra coisa, isso é a nossa história de escola técnica e talvez de Cefet. Hoje nós somos IFBA e temos outra perspectiva. 1 minuto e 30 segundos. A réplica, professor Renato, com a fala. Hoje, dentro do Instituto, nós temos o programa Certifica, Profrota, Bolsa Petrobras, o CVT Tapirema, onde nós temos a ida à comunidade, desenvolvimento de tecnologias para o trabalho com barro. Nós temos o CVT de Informática em Vitória da Conquista, que trabalha a questão da informática. Temos o programa Mulheres 1000, que leva à comunidade, traz mulheres em situação de risco e dá acesso a essas pessoas a outros saberes. Nós temos uma série outra, temos lá o projeto Certifique, lá em Salinas das Margaridas, que tem qualificado e tem, inclusive, treinado pescadores, trazido conhecimento dos pescadores da instituição e treinado esses pescadores, inclusive, para devolver alevinos à Baía de Todos os Santos. Então, isso é extensão, até onde eu saiba. E outros tantos que a gente poderia listar aqui, que é preciso se conhecer a instituição, conhecer seus pesquisadores. E em ambas as áreas, tem um projeto de radiologia que foi aprovado pela Proeste, no valor de 146 mil, do grupo de radiologia, para tratamento de mulheres
com relação a câncer de mama, etc. Ou seja, é preciso conhecer a instituição institucional para dizer que tem ou que não tem. Não vamos desmerecer os nossos pesquisadores. Na minha administração, alguns elementos serão perseguidos na extensão. Vamos construir relações com a plataforma cognitiva de economia solidária. Vamos estimular a construção de redes sociais que envolvam governo, setor produtivo e movimentos sociais para desenhar os arranjos socioprodutivos da região. Nós vamos fazer formação complementar ou suplementar de populações em situações de risco, que é exatamente algum desses programas que foram citados aqui. Implantação do setor de acompanhamento dos egressos dos campos, visando colaborar com a avaliação institucional. Ampliar o quantitativo de projetos e bolsas de extensão para docentes e estudantes, contemplando todos os campos. Além de aperfeiçoar a elaboração de editais de extensão com a participação efetiva da comunidade, otimizando a forma de utilização dos recursos. Peço que leiam o resto no meu... Ok, agradeço pelas intervenções. Vamos lá, próximo tema. Professor Georges, pergunta ao professor Biagio. Tema ensino. Por favor, professor, 1 minuto para a sua pergunta. Estamos com um sério problema de repetência, evasão e abandono escolar, principalmente nos primeiros anos. E, inclusive, por conta de um processo que é importante, mas que a gente não tem um controle efetivo, que é as cotas, né, reservas de vagas. A não existência de estatísticas regulares, amplas e confiáveis no interior dos campos, nos cursos e nas modalidades, vem causando enorme insegurança na expansão desses novos cursos. O que é que o senhor vai fazer na sua administração, caso seja eleito, para superar esses problemas de tal maneira que a gente possa ter um ensino efetivamente com qualidade? 2 minutos e 30 segundos. Professor Biagio. Essa é uma questão fundamental a ser atacada diretamente, porque um dos grandes problemas que nós temos já no primeiro módulo ou no primeiro ano de todos os cursos é um índice elevado de repetência. Então, isso prejudica todo o desenvolvimento das diversas ações institucionais. Mas nós não temos dados efetivos e consistentes para utilizar e fazer as intervenções necessárias. Hoje mesmo estava conversando sobre isso à tarde, pela manhã, e nós precisamos, primeiro, ter dados consistentes para poder analisar, utilizar todo o processo que é feito de conselho diagnóstico, esses dados serem utilizados para não só ficarem registrados nas atas dos conselhos, mas eles serem utilizados para as ações necessárias para cada curso e para cada docente e também cada grupo que está sendo analisado. Além disso, ter um corpo de pedagogos, assistentes sociais, técnicos em assuntos educacionais que possam, a partir desses dados, estabelecer estratégias específicas para cada uma das situações enfrentadas em cada campus. Então, a consistência de dados ela é fundamental. Nós não temos isso. Então, precisamos estabelecer critérios e ações específicas nesse levantamento de dados e, a partir disso, poder intervir em cada caso e fazer com que as ações implementadas surtam efeito a curto, médio prazo. Mas é fundamental que tenhamos técnicos específicos nessas áreas pedagógicas e de assistência social que possam fazer essa análise. Então, investir na qualificação desses profissionais
com o sentido de que eles tenham ferramentas e instrumentos específicos, não só na coleta, mas, sobretudo, na intervenção a serem efetuadas ao longo do processo. Assim, nós chegaremos a conseguir diminuir, pelo menos, o índice de evasão e de repetência na nossa instituição. Ok. 1 minuto e 30 segundos, a réplica. Com a palavra. De fato, professor, o senhor concorda comigo, nós não temos estatísticas confiáveis. Os números que aparecem no relatório de gestão sobre repetência são superficiais, não reflete a realidade do problema da evasão, do abandono que a gente convive hoje. Nós temos uma política de recepção dos alunos que é muito positiva. Nós abrimos a metade das vagas para os estudantes de escola pública. Eu acho isso fantástico. Mas a gente não faz nada para manter o aluno na escola. Ou seja, nós não temos política de permanência. Olha, o que é política de permanência? Política de permanência é a gente ter psicólogos, é a gente ter pedagogos, é a gente ter assistentes sociais, é a gente ter bolsas, é a gente ter um sistema de acompanhamento de um jovem oriundo de um segmento mais frágil da sociedade e fazer com que ele efetivamente consiga ter êxito acadêmico. Porque o que nós estamos criando são legiões de frustrados. Porque, na verdade, é nua e crua. Nós não estamos oferecendo as condições para os nossos alunos, principalmente do interior, a ter êxito dos nossos programas. E uma coisa prioritária da minha gestão será o combate à evasão, à repetência e ao abandono escolar. Ok. 1 minuto para a réplica. Com a palavra. As políticas de permanência e êxito são fundamentais, e isso também está presente no nosso plano de trabalho, com mais detalhes. O acesso, como no início da pergunta, que nós damos com a política de cotas, ele é fundamental, a gente sabe disso, nós temos uma responsabilidade social muito grande, mas precisamos não só fazer o acesso, nós precisamos manter esse estudante aqui. Nós sabemos que eles trazem já do ensino fundamental lacunas fundamentais que precisam ser atacadas. Então, nós temos essa responsabilidade também. Além de fazer a formação que nós temos o foco principal. Mas as lacunas identificadas no processo ensino-aprendizagem, elas precisam ser trabalhadas e toda uma política de assistência estudantil é necessária para dar condições que ele... Ok. Agradeço pelas intervenções. Vamos lá. Professor Biagio, pergunta ao professor Georges. Tema: ensino. Com a palavra, professor Biagio, 1 minuto. Candidato Jorge, qual a sua visão sobre a mobilidade acadêmica? Bem, eu sou amplamente favorável que um estudante possa entrar no curso de engenharia elétrica em um determinado campus, como, por exemplo, Conquista, e poder migrar para o campus Salvador. Ou um curso de licenciatura em Química em Conquista, vir para um outro curso de licenciatura em Química em Porto Seguro. Ou o curso técnico em Biocombustíveis em Porto Seguro, vir para Irecê, Paulo Afonso. É uma coisa salutar, não é? Agora, nós precisamos ter cuidado com o que está acontecendo com os planos de curso. Existe uma autonomia muito perigosa, então, nós estamos fazendo mudanças nos planos de curso, criando dificuldades na uniformização desses planos. Isso é uma coisa perigosa, porque vai criar problemas mais adiante. Eu me lembro que no início, na metade dos anos da primeira década, 2005, 2006, 2007, 2008, houve um esforço muito grande para que se padronizasse os planos de curso. Eu estava no CONCEP, no antigo CONCEP. Mas de lá para cá está havendo
iniciativas, tenho observado no Consup, iniciativas localizadas, é verdade, de se fazer modificações em planos de curso sem se levar em consideração esse núcleo básico. Recentemente foi em relação às licenciaturas, que me chamou a atenção do risco que isso vem a ocorrer com os cursos de licenciatura. Então, para que haja essa mobilidade, se eu entendi a sua pergunta, que é a possibilidade de um aluno sair de um campus, de um curso para um outro, é preciso que se observe esses padrões unitários, né, comuns dos currículos. E, portanto, é uma coisa absolutamente saudável e salutar para a instituição, para os nossos alunos. Ok, 1 minuto e 30 segundos. Palavra, professor. Esse é um dos cuidados que são necessários, certamente, mas além dessa possibilidade de mobilidade entre os campi, nós também precisamos cuidar, claro, do núcleo básico ou núcleo comum de cada curso, mas o papel principal da mobilidade acadêmica é também, além do conteúdo específico da formação técnica de cada estudante, é possibilitar a ampliação de visão do nosso educando. Então, a possibilidade de promover essa reflexão e possibilitar essa mobilidade entre os campi do IFBA e, no futuro, entre os institutos e também, mais além, na mobilidade internacional, ela é fundamental. Então, nesse sentido, para pensar na mobilidade internacional, é que estão sendo propostos os centros de estudos de idiomas que, num futuro a médio e longo prazo, possam dar essa possibilidade ao estudante de ampliar ainda mais a sua visão e ter experiências de aprendizagem, de formação e de educação em outros territórios, não aquele em que ele tem origem. Então, a mobilidade estudantil, a mobilidade acadêmica e também docente, ela é fundamental nesse processo de ampliação de visão da educação e da sua formação. Ok, 1 minuto. 1 minuto para a tréplica, professor, com a fala. Bom, eu acho extremamente salutar, foi um esforço, foi muito profícuo na época da conformação das licenciaturas, né? A gente foi, pela Lei 11.892, de 2008, nós fomos compelidos a oferecermos 20% de nossas vagas para as licenciaturas, né? 50% para o ensino médio, né? Cursos técnicos, médios, sequentes, etc., e o restante para bacharelados e outros cursos superiores. Então, nas licenciaturas, foi feito um trabalho muito interessante de uniformização de disciplinas básicas, como didática, as disciplinas de ensino, né, ligadas à pedagogia. Então, todas as licenciaturas hoje observa nela essa base comum. E foi uma coisa positiva que foi feita. Ok, agradeço aí pelas intervenções. E a última pergunta dessa segunda rodada do bloco, professor Renato. Pergunta ao professor Piaggio. Vamos à pergunta, o sorteio. Tema, professor Renato, gestão. 1 minuto, por favor, com a fala. Dentro das estratégias do planejamento e da Corredoria de Planejamento e Administração, que nós temos adotado ao longo dos últimos 4 anos, desde a criação dos institutos, é a questão de avançar dentro do orçamento, no crescimento do orçamento, de custeio e capital, do qual o orçamento institucional partiu de 60 milhões de reais para quase 300 milhões de reais em 2013. E a captação de recursos de investimento na ordem de quase 140 milhões de reais nos últimos anos. Quais as estratégias que o senhor pensa utilizar para manter esse ritmo de investimento e custeio
né, e como manter os gastos públicos em sua eficiência e eficácia. 2 minutos e 30 segundos. Ok. Palavra. A administração pública ela tem 5 princípios fundamentais que a gente precisa seguir. Então, todo administrador público ele tem a obrigação de seguir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência na sua gestão. E uma delas fundamental é a utilização dos recursos que são investidos na educação e na nossa instituição como um todo e fazer com que todas as rubricas previstas no planejamento, a partir dos programas de governo que são definidos pelo governo federal, sejam aplicados de forma eficiente. Então, todo gestor ele tem o compromisso de, seguindo esses programas de governo, fazer os investimentos em equipamentos, em manutenção, e fazer com que, além desses investimentos já previstos no próprio orçamento, a gente possa aumentar cada vez mais, a partir de projetos e também em conjunto com os deputados que são responsáveis pelo desenvolvimento do nosso Estado, que nós obtenhamos maiores recursos por emendas parlamentares. Então, o papel do reitor e da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração é fazer com que esses recursos se mantenham, sejam captados em maior número e possam ser aplicados com eficiência a partir das necessidades institucionais. Então, o papel fundamental do reitor é fazer essa articulação com os ministérios e com os políticos que nos dão apoio no desenvolvimento dessa possibilidade de aumentar os recursos a partir de projetos institucionais de desenvolvimento institucional. Ok, 1 minuto e 30 segundos. A réplica, professor, pode falar. Dentre as estratégias utilizadas hoje pela atual Pró-Reitoria de Administração, desenvolvida inclusive nessa gestão, nós temos algumas ferramentas que são de suma importância e é necessário o conhecimento. A questão dos termos de cooperação hoje, inclusive sistema online pelo Ministério da Educação, tem trazido volumes consideráveis em relação ao investimento de capital, de custeio. Para ter ideia, no último ano, esse ano, nós conseguimos em torno de 28 milhões de reais, onde temos hoje quase 22 obras em exercício, fora a reforma do laboratório, etc. Outras, a questão da emenda parlamentar, que é uma ferramenta que, inclusive, estamos num período, e a questão da ampliação dos recursos a partir da discussão dentro das plenárias, das pró-reitorias e do CONIF, com relação à matriz orçamentária. Qual a estratégia para ampliar esses recursos a partir da matriz orçamentária dos institutos e como esse trabalho será feito pela reitoria junto ao CONIF? Ok, 1 minuto. Todos os institutos federais têm esse fórum fundamental que é o Conselho dos Institutos Federais. Então, o reitor, em conjunto com os demais reitores, estabelecem as suas prioridades, institucionais individualmente e as coletivas da rede como um todo. Então, esses estudos são feitos e, a partir daí, estabelecidas as estratégias para justamente desenvolver esses termos de cooperação, fazer os projetos para que a gente consiga aprovar emendas parlamentares e tenhamos mais recursos e ampliar esses recursos no desenvolvimento da própria expansão, da sedimentação e solidificação dos campos já instalados, na ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, num concerto... Ok, agradeço. Com isso, finalizamos o terceiro bloco.
Vamos dar um intervalo, conforme acordado inicialmente, de 5 minutos, onde os assessores poderão dialogar com os candidatos. 5 minutos, a gente retorna para o quarto e último bloco, onde teremos 5 minutos para cada candidato, onde farão suas considerações finais.